Bom dia, amigos. É com muito carinho e alegria, que iniciamos o nosso culto do Evangelho, uma atividade da nossa casa UMEN, da União da Mocidade Espírita de Niterói. A gente agradece, por essa oportunidade, porque nós estamos aqui juntos para a gente poder refletir sobre esses iluminados ensinamentos. A equipe que está aqui hoje reunida é a Carlinha, que está sempre escondida, mas que cuida de todos nós aqui para que esse evento, para que esse culto aconteça. Meu nome é Elimar, eu vou fazer a página e a prece inicial, depois teremos o nosso querido o Gabriel, que vai fazer a leitura e comentários do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 4. O capítulo 27 é o Pedi e Obtereis. Também teremos o nosso querido Maurício, que fará comentários do capítulo 27, e a prece final vai ficar com a querida Francisca. Então, que a gente já se sinta, que os benfeitores espirituais já estejam nos amparando, nos abençoando, nos protegendo. Olha, a página inicial de hoje é do livro Rumo Certo. Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e é pelo Espírito de Emmanuel. A página se intitula Ele Atenderá. Vamos à leitura. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura de enfermidade. Para outros, na forma da cinza com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. E, em outros ainda, ei-lo que surge por avalanche provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa aos topos de luta, que diferem para cada um de nós segundo os objetivos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações. Aquele padece abandono. Aquele outro chora oportunidades perdidas. E mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvem de lágrimas, arrima-te a paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhões de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam, por amor, fardos de sacrifício dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente. Serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas, quanto possas.
Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Então, amigos, que possamos, neste momento, envolvidos por essa espiritualidade de luz e de amor, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, querido amigo de todas as horas, e a nossa doce Mãezinha Santíssima, amorosa, que sempre intercede por nós. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nos envolva com a tua paz e proteção. Jesus, querido amigo, suplicamos a sua presença e rogamos que neste momento nossas mentes sejam iluminadas, nossos corações sejam preenchidos de esperança, de confiança e serenidade. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ampara todos aqueles que sofrem e choram. Dá alívio a toda dor, Senhor. Suplicamos por todos nós que aqui nos encontramos, reunidos em Seu nome, por todos os nossos amores, por todos que estão em nossos pensamentos, que nos sustenta, Senhor, para que possamos estar sempre com pensamentos bons, felizes, para pensamentos de esperança, para que possamos assim estar em sintonia com a espiritualidade superior. Que todos aqueles irmãos que estão inscritos em grupos de prece e oração tenham as suas necessidades atendidas. Senhor Jesus, que a sua misericórdia se estenda sobre todo o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Agora o nosso querido Gabriel. Queridos amigos, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Como muito bem nos trouxe nossa querida amiga Elimar, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Pedi e Obtereis. E para iniciar, antes de trazer os nossos itens 1 e 4, achei interessante trazer algumas reflexões iniciais para de aspectos que serão vistos ao longo desta manhã de hoje. Né? A primeira delas seria o que seria a prece, né? Que a gente vai falar muito, né, ao longo desse capítulo, dessa manhã, sobre a prece. Mas o que seria essa prece? Será que ela pode ser feita para mais de uma pessoa? Será que ela é feita apenas para agradecer? Então, nós vamos ver ao longo desse capítulo algumas respostas dessas perguntas, né? E, ainda recorrendo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 659, que já começa a trazer para a gente um pouco sobre a prece, que a pergunta, Kardec pergunta justamente qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então a gente já vê a primeira, através dessa resposta dos Espíritos, a gente já vê a primeira resposta àquela reflexão se seria feita apenas para agradecer, né? E a gente lembrar sempre que a gente pode fazer a prece para louvar, pedir e agradecer. Mas agora vamos, de fato, ao item 1 do capítulo 27, que é trazido: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas,
que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo de 5 a 8. E aí, como a gente vai ver mais à frente, né, não importa a quantidade de palavra ou a beleza das palavras que a gente use na hora da oração, e sim a sinceridade dessas palavras, né? Então é muito importante a gente sempre lembrar disso. E aí a gente recorre ao livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que ele vem comentando passagem por passagem do Evangelho de Mateus. E a respeito dessa passagem ele nos traz: é verdade que o Pai sabe o que é necessário a cada um de nós antes que lhe o peçamos. Jesus, nesse versículo, quer dizer-nos que, velando pela criação inteira, está a providência divina que a tudo provê. Contudo, temos obrigação de orar. Olha como Eliseu Rigonati nos traz. A prece é um dever e uma necessidade. Como dever, é um ato de adoração e de agradecimento ao Pai, do qual recebemos a vida. É uma necessidade, porque é por meio da prece que movimentamos as forças magnéticas que nos protegerão contra as investidas maléficas do invisível, e com ela melhoramos nossa vida, adquirindo forças para suportarmos com resignação e coragem as provas e as expiações. Então, gente, a importância da gente estar sempre também numa boa sintonia vibratória, para que, através da oração, a gente consiga se ligar ao nosso anjo de guarda e aos espíritos amigos que possam nos intuir para nos ajudar. E ele termina trazendo: e para corrigirmos nossas imperfeições e livrarmos-nos dos vícios, é ainda a prece um auxiliar poderoso, porque fortifica nossa vontade. Então, a importância da oração. E aí, chegamos ao item 4 do capítulo 27 do Evangelho. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. E aí a gente recorre novamente ao Livro dos Espíritos, na pergunta 658.
onde Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E a resposta, gente, é clara dos espíritos. A prece é sempre agradável a Deus. E olha a continuação. Quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler. A prece é agradável a Deus quando é ditada com fervor e sinceridade. Então, mais uma vez, reforçando o que a gente já veio trazendo nessa manhã, né? Eu achei muito interessante. A intenção é tudo para ele, né? Com fervor e sinceridade. E aí a 660, né? Também que Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Será que a prece pode tornar o homem melhor? E os espíritos respondem: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança, olha novamente, fervor e confiança, é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. E a gente recorre também ao item 15 desse capítulo 27, que esse item 15 traz para a gente: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. Então é importante a gente procurar o tempo todo se vigiar, né? Tem aquela passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 41 e 42. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. É importante da gente procurar sempre manter uma boa sintonia vibratória, através de uma leitura edificante, através do trabalho no bem, no culto do lar, a participação nos grupos de estudo e também da oração que a gente vem falando ao longo dessa manhã de hoje. E já se encaminhando para o nosso final, a gente deixa como indicação de leitura, infelizmente não é possível trazer todo o material, esse capítulo é mais um capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo e daria diversos estudos sobre diversos aspectos, mas a gente deixa a pergunta 663 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Deixamos também como indicação de leitura o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse capítulo objeto do estudo da manhã de hoje, que vale a pena a leitura dele do começo ao fim. Temos também no livro Pão Nosso, capítulo 45, Quando Orardes. E também no livro Vinha de Luz, no capítulo 21, intitulado de Oração e Renovação, que a gente destaca um pequeno trecho. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. E para já caminhar ao encerramento, a gente traz como mensagem final do livro Ideal Espírita, o capítulo 90, Orar e Perdoar. Trazemos um pequeno trecho dessa mensagem que também vale a pena a leitura dela na íntegra.
Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude. E a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Então, gente, que a gente possa sempre lembrar desse recurso da prece, seja para agradecer, seja para pedir ou para louvar, como já nos trouxe a pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Procurando sempre elevar os nossos pensamentos quando formos orar, pedindo aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo de guarda, com sinceridade e de coração, e sabendo que a gente recebe aquilo que é necessário para nós naquele momento. Então, tomarmos cuidado também, às vezes, com o que estamos pedindo, que às vezes ainda não temos merecimento para receber o que estamos pedindo, mas que os amigos espirituais às vezes nos intuem. Então é importante que estejamos sempre atentos. Tem no próprio capítulo 27, no item 8, trazido o exemplo do homem que estava no deserto, estava muito calor, e ele implorou por água, porque já estava passando mal de tanto calor que estava. E ele não recebeu a água que ele tanto havia pedido, mas ele recebeu uma intuição para seguir por determinado caminho até que encontrou um riacho onde possuía a água que ele tanto necessitava. Então, que nós possamos estar sempre atentos e levar sempre essas reflexões para o nosso dia a dia e procurar sempre colocá-las em prática. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter estado aqui nesta manhã de hoje e passamos a palavra agora ao nosso querido amigo Maurício. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, amigos, pelas boas palavras, por dividir o estudo dessa manhã. E realmente estar em verdade, fazer uma prece, a gente não tem só que fazer prece, né? Bem colocado, bem lembrado por Gabriel colocar essa questão 659, né? Qual o caráter da prece, que é louvar, pedir e agradecer, né? Mas dentro disso nós precisamos estar em prece, estar em estado de prece, estado de oração, né? É extremamente importante que a gente consiga se conectar ao alto a todo momento, não só naqueles momentos que a gente se sente fragilizado, ou só nos momentos de felicidade, mas estar em estado de prece é estar em sintonia constante com os bons espíritos, que é isso que vai fazer com que a gente se reequilibre, com que a gente se mantenha firme no nosso propósito encarnatório atual, porque de fato é muito delicado e muito complicado as provações que a gente tem que passar, né? Então, é extremamente importante termos a humildade, né? O olhar simples, de pedir, de aceitar as nossas provas, de tentar melhorar a si próprio a cada momento. Eu sempre comento na questão 900 e alguma coisa, Santo Agostinho dá uma resposta sobre o autoconhecimento que é muito interessante, e eu tento fazer isso também, né, para a minha vida. Acho que a gente tem que tentar buscar sempre esse autoconhecimento, que no momento da oração dele, ele refaz uma retrospectiva do que foi o dia, do que ele precisa melhorar, do que ele precisava naquele momento que ele fazia isso melhorar, se consertar,
evoluir, para que ele consiga cada vez mais galgar degraus no plano espiritual. A gente queria trazer a questão 661, que Kardec pergunta assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E essa questão de perdoar nossas faltas é uma questão muito interessante. Dentro da própria leitura, vem um dos itens dizendo que antes da gente pedir que a gente se reconcilie com o próximo, é extremamente importante nós reconhecermos as dificuldades que temos com o próximo. Porque as dificuldades que eles têm, nós também temos. Todos nós estamos no planeta de expiação, numa situação encarnatória que a gente precisa perdoar e, mais ainda, precisa ser perdoado. Nós constantemente tropeçamos, nos equivocamos, né? Então, os espíritos dão a seguinte resposta à pergunta de Kardec, né? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. E por isso que Jesus nos diz: reconcilia-te primeiro com o seu próximo. E depois, em prece, venha fazer o pedido, venha pedir o perdão e pedir as benesses que nós precisamos constantemente. Porque é extremamente importante mostrar o nosso coração inclinado ao bem, inclinado às boas ações, inclinado à mudança, à reforma íntima, à mudança pessoal, né? E uma coisa que é muito importante, que a gente gostaria de ressaltar e que na questão 662 do Livro dos Espíritos vem trazendo, né? Pode-se com utilidade orar por outrem, né? E os espíritos respondem: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Dentro do caráter geral da prece, do louvar, pedir e agradecer, né? E dentro do nosso petitório, é extremamente importante lembrarmos dos espíritos necessitados. A prece é um alento àquelas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que precisam de um amor e que, às vezes, pela distância, né, pela falta de contato, nosso amor não chega a eles. O ato de orar por outrem é um ato de muito amor, de muito carinho, de muito zelo. A gente vê alguns exemplos no livro do O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde os espíritos da categoria suicida pedem que orem por eles, para que aquele sofrimento de terem retirado a sua vida, de terem precipitado o período da sua encarnação, seja aliviado, porque a dor é muito grande. E a conturbação mental deles atrapalha que eles entrem em estado de prece. Então, quando nós lembramos também nas nossas preces desses espíritos que necessitam de amor, de alento, de carinho, é caridade, é ajuda, é amor, faz com que a gente veja a dificuldade do outro e torça para o outro melhorar, faz com que a gente olhe para o outro com mais amor, com mais carinho. E, sendo encarnado ou não, vai atingir ao coração deles, porque essa oração vai atrair os bons espíritos e vai fazer com que, com mais facilidade, os intua a um bom caminho, a paciência, a melhora, a tolerância às dificuldades. E assim, nos despedimos nessa manhã de hoje, para não nos alongarmos muito. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a todos que estão conosco nesse momento de oração,
nesse momento de aprendizado. E passamos a nossa palavra à nossa irmã Francisca, que irá nos fazer a prece final. Vamos então, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos aos céus. Esse tempo de apresentação do nosso Evangelho foi uma prece continuada. Foi muito bonito o Evangelho de hoje. Não é? Muito emocional e muito emocionante. Então, eu convido a todos para lembrarmos Jesus de Nazaré. Vamos repetir uma dinâmica que costumamos fazer, onde vamos lembrar Jesus de Nazaré caminhando às margens do Lago Azul de Genezaré, com os seus discípulos à sua volta, com a multidão à sua frente, onde ele nos faz o seu divinal convite, que, segundo Emmanuel, ecoa por todos os evos, do cristianismo até os nossos dias, porque ficou no éter do tempo, no fluido cósmico universal. Então, Jesus continua a nos convidar. Ele ainda está nos convidando. Vinde a mim, pois vós, que estáis aflitos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso, brando, pacífico, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. É suave meu jugo, é leve o meu fardo. Alegrai-vos, exultai. Eu vos trouxe boas novas de grandes alegrias. Eu vos trouxe o Evangelho. O Evangelho que nos educa, que nos clareia os caminhos, que nos conduz de volta a Deus, o nosso Pai. Então, sentindo o abraço amoroso de Jesus de Nazaré, do divino Rabi da Galileia, nós vamos dizer a Jesus que sabemos da necessidade, das dores que campeiam o planeta Terra nestes tempos. Tempos graves de transição planetária. Mas também sabemos, Senhor, que esse foi o jugo mais suave e o peso mais leve que podíamos ter. Havia um planejamento, sabemos, para que fosse mais pesado, menos suave, esses momentos de dores. Mas como és o comandante em chefe das forças espirituais do planeta em que tu, Jesus, construíste desde a Gênesis, tem sido leve, o mais leve possível, esses momentos de dores. Ainda assim, rogamos que as tuas bênçãos misericordiosas amenizem ainda mais este momento em que estamos passando. Como disse Maria de Nazaré, sabemos que tudo passa, que tudo vai passar. Fortalece-nos nessas dores. Abençoa a maior, o planeta Terra, o teu planeta, Jesus. Abençoa a nossa Manaus, o coração da floresta. Por esses momentos de mais dor, de asfixia. Abençoa-nos, dá-nos a tua paz e o teu fortalecimento. E que Maria de Nazaré, a Santíssima, possa, com sua falange de trabalho, no mundo espiritual, acolher aqueles que retornam pelas mortes coletivas, pelos desencarnes coletivos, que os hospitais de campanha no mundo espiritual seja o acolhimento, o momento de repouso, depois desses sofrimentos todos que estamos passando.
E assim, Jesus, seguramos a tua mão. E dizemos contigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações. Livra-nos de todo mal, porque vosso é todo o poder, todo o reino, toda a glória para todo sempre. És o Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, a fortaleza dos vencidos, o refúgio de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto de nossos erros, nesse mundo de desterro, clamamos por teu amor, pelo amor da Senhora dos Anjos. Dá-nos, mãezinha querida, o teu colo de mãe, a todos os teus filhos da terra que estão precisando desse colo amorável, desse colo reconfortante, desse colo curador, mais do que nunca. As tuas bênçãos, Senhora, e a tua paz. Que assim seja. Graças a Deus.